Glória a Deus. Que alegria podermos falar do amor do Senhor. O meu irmão está de volta, esteve aqui alguns dias atrás conosco, é Wagner, acertei? Que bom. O Wagner esteve conosco, o Roberto, que é lá de Rondônia, é isso? Rondônia, estivemos alguns anos atrás, em 2009 nós estivemos lá em Cacoal, bem no extremo lá de Rondônia, fomos fazer uma visita a uma família muito amada nossa. Glória a Deus por isso. Seja muito bem-vindo, queridos, em nome de Jesus. Espero que o Senhor fale aos vossos corações. Amém? Atos capítulo de número 2. Como nós iniciamos fazendo a leitura desse texto, eu quero dar continuidade, fazendo referência de uma forma mais intensa sobre o número 44. Atos capítulo de número 2, versículos de número 42 ao de número 47. Atos 2, 42 ao 47. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lemos assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Louvado seja Deus. Queridos, fizemos algumas intervenções nesses versículos aqui, compartilhando. Depois nós lemos Atos 1:8, aonde o Senhor fala, é só voltar uma página, Atos 1:8, uma ou duas páginas, dependendo da versão, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Falamos aqui também em Mateus capítulo número 16, aonde inicia um diálogo entre Jesus e os seus discípulos, Jesus perguntando: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos responderam: dizes quem tu és, Elias, Jeremias ou um outro dos profetas? E Jesus pegou e falou assim: e vocês quem dizem que eu sou? Queridos, nós precisamos saber quem é Jesus para nós. Quem é Ele na nossa vida? O que Ele já fez? O que Ele tem feito? E eu me atrevo a dizer o quanto ainda Ele tem que fazer. Os discípulos olharam para Jesus. E Pedro, como sempre, nas intervenções, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. E nesta fala de Pedro, que Deus revelou a ele, Jesus se alegrou e disse: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, que não revelaste a carne nem o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Glória a Deus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, aleluia, não prevalecerão contra ela. Isso quer dizer, as portas do inferno não terão vitória. Elas não se manterão. Elas não serão colocadas de forma tão relevante que a minha igreja não possa vencê-la. Isto é, falando-se de porta. Fizemos aqui também algum comentário sobre a importância da porta naqueles dias. A porta, Jesus se colocando como porta, eu sou a porta. Falamos das 12 portas, bem rápido, que está lá no livro do Apocalipse. Falamos também que a porta larga e a porta estreita. Então a importância da porta naqueles dias. Então observem, queridos, que toda essa parte que já falamos na sexta-feira próxima passada, queremos dar continuidade. Agora, para darmos continuidade, o que é a igreja para cada um de nós? Qual é a missão principal da igreja? Permita que isso desça ao teu precioso coração. A missão principal da igreja, queridos, é se encontrar com o dono dela. Esta é a missão principal da igreja. Nesse percurso de se encontrar com o dono, a igreja ela vai passar por vários processos, vai ter vários obstáculos, dificuldades, como vem tendo desde o dia em que desde o dia em que o Senhor falou, queriam receber o Espírito Santo.
Atos 2 diz que eles estavam reunidos num cenáculo. Mas observem, quantas pessoas tinham reunidas no cenáculo em Atos 2? Cerca de 120 pessoas. Mas não foram 120 pessoas que se encontraram com Jesus na Galileia. Lá na Galileia, depois de Jesus ter ressuscitado, ele disse para que os seus irmãos e Pedro se encontrassem com ele na Galileia. O texto sagrado diz em Lucas que aproximadamente mais de 500 pessoas estavam lá naquele dia. Se encontraram com Jesus. O texto ainda diz que muitos creram, viram Jesus, mas o texto também diz que muitos duvidaram. Então a presença de Jesus em um lugar como este aqui, muitos podem estar acreditando do que Jesus é capaz de fazer, mas outros, porém, podem colocar uma interrogação. Porque está passando por dificuldade há tanto tempo e não vê uma solução. Está passando por um problema há tanto tempo e não vê uma resposta da parte de Deus. Então isso acaba gerando no coração de muitas pessoas uma interrogação. Será que Ele está me vendo? Será que Ele vai agir? Será que Ele vai entrar com providência em meu favor? Será que a mão dEle continua estendida na minha direção? Será que eu ainda, antes de faltar o fôlego de vida, eu vou ver se cumprir na minha vida aquilo que foi falado pela sua palavra? Então, pelo fato de muitos naquele dia verem Jesus, olharem para Jesus, irmãos, mais de 500 pessoas. E o texto diz, se nós formos fazer uma conta rápida aqui, de 500 pessoas para 120 que estavam no cenáculo, nós temos um déficit aí de 380 pessoas. Mais da metade, mais o triplo praticamente, mais um pouco, deixaram. Abriram mão de ser igreja. Ouviram Jesus, viram Jesus, escutaram de Jesus, mas abriram mão de participar deste revestimento de poder, desta descida do Espírito Santo. Muitos deixaram de receber por não acreditarem, por não estarem presentes. Aí nós temos uma série de assuntos que poderíamos tratar, mas isso será para uma outra oportunidade. Mas o que é a igreja para nós? Essa missão da igreja de se encontrar com o seu dono. Essa é a principal missão da igreja, encontrar-se com o seu dono. E esse dono é Jesus. Agora observem, queridos, que coisa maravilhosa. Jesus é o dono da igreja e é o dono da palavra da igreja. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, o texto diz, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, aleluia, que desce até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é viva porque Ele é vivo. Ela é eficaz porque é dele. Queridos, e aonde a espada de dois gumes vai, nenhum outro ser, nada mais pode ir. Porque diz o texto que ela vai até as juntas e medulas. Quem é que pode alcançar juntas e medulas? Com recursos humanos. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aquilo que você está pensando, que eu estou pensando, que nós pensamos no decorrer desse dia, ela é apta para discernir. Ela sabe muito bem o que passou pela nossa mente no decorrer desse dia. Como foi falado antes do cântico aqui, o Salmo de número 139. Ele sonda, ele conhece, ele esquadrinha, ele sabe de todas as coisas. E é por isso, queridos, que a igreja que é dele, a igreja do Senhor, precisa tomar um posicionamento. Sabendo que a missão principal, minha e sua, querido, é se encontrar com o nosso Senhor. Nós, como igreja reunidos, nós temos a importância, a relevância, nós temos que ser relevante aonde nós estamos plantados. Ainda mais, queridos, sabendo que a igreja é dele, a palavra é dele. E observem, queridos, a igreja tem adversários. Por isso que Jesus colocou que as portas do inferno, nem mesmo a morte, iria resistir
As portas do inferno não vão prevalecer. Então a igreja, ela tem adversários aqui. Porque senão Jesus não desceria, não falaria que para ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. Por que Jesus iria revestir a sua igreja de poder? Se ela não tiver adversários. Louvado a Deus. Glória a Deus. Som. Por que a igreja teria tantos adversários? Jesus deu poder para a igreja, porque tem muitos adversários. E nós podemos ver isso lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Aonde o escritor Paulo ele coloca que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra as legiões da maldade, contra os principados nas regiões celestiais. Observem, queridos, que a igreja, ela tem uma missão, se encontrar com seu noivo, mas Jesus não disse que ela não teria obstáculos. Os obstáculos para os servos de Deus são muitos, muitos mesmos. Jesus disse em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo. Então, como já temos falado aqui em outras oportunidades, as aflições nós não temos como escolher. Elas virão. Elas virão. Mas Jesus disse, tenha bom ânimo. Eu escolho como passar pelas aflições, eu escolho como igreja do Senhor, como servo do Senhor, a passar por aflições. Eu vou escolher como eu vou passar. Se eu vou passar tendo bom ânimo ou reclamando ou murmurando. Agora vejam bem, se a igreja ela tem adversários, então ela precisa ter alguém que a defenda. As nossas forças, elas são limitadas. A do Espírito Santo não, aleluia. As nossas forças, elas são limitadas. Até um certo ponto nós conseguimos fazer alguma coisa. Mas como iremos lutar contra os principados e potestades? Essa luta, queridos, nós temos que estar revestidos de poder. A igreja, ela está em um curso, ela está em uma viagem. É uma jornada que em breve irá se findar. Em breve irá se findar. Eu fiquei lembrando-me neste dia, um cântico que, quando dirigíamos, pastoreávamos ou auxiliávamos uma igreja aqui da Assembleia de Deus, bem próximo daqui, que tinha uma irmã que, quando tinha oportunidade, ela cantava: quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Essa tem que ser a esperança da igreja. Se encontrar com o Senhor da igreja, se encontrar com o dono dela. Queridos, e nesse contexto ser revestido de poder. A igreja, queridos, como falamos, quando falamos em perseverança, aponta para uma direção. Permita que isso desça ao teu precioso coração. Quando fala de perseverar, está dizendo, aponta diretamente: eu não quero voltar do lugar de onde o Senhor me tirou. Eu não quero voltar para lá, não. Então eu vou perseverar até o fim. É até o fim, queridos. Não dá para perseverar até a metade e ser recompensado. Não dá para perseverar até a metade e se encontrar com o dono da igreja. É até o fim. E o texto é muito claro, queridos. Quando Jesus está ministrando, falando essas palavras, duras palavras, ao seu auditório, aqueles que o seguiam, e muitos daqueles que o seguiam por interesse, queriam algo para o seu físico, para o material. E Jesus está falando o que para eles? E Jesus traz uma palavra de advertência, e muito dura. E os discípulos dizem, alguns discípulos começam a ir embora, porque aquilo estava incomodando, estava em confronto. E Pedro se aproxima de Jesus e diz: Jesus, esse discurso está muito duro. Não dá para o Senhor
mudar um pouquinho isso não? Não dá para o Senhor falar um pouquinho mais de bênção, como o Senhor multiplicou os pães, como o Senhor curou a viúva, o filho da viúva, como o Senhor ressuscitou o filho? Não dá para o Senhor fazer alguma coisa diferente dessa que o Senhor está falando? Porque esse discurso é muito duro, quem vai poder se salvar desse jeito? Jesus ali já estava preparando os seus discípulos para suportarem tudo o que eles deveriam suportar depois que ele fosse. E Jesus disse para eles: eles estão indo porque está muito duro, vocês também não querem ir? Vocês também não querem ir com ele? Queridos, em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu não estou prendendo vocês. Eu chamei vocês para me seguirem, mas vocês estão livres para ir. E Pedro, mais uma vez, se coloca diante de Jesus e diz: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Aleluia. Palavra de vida eterna. Agora, queridos, observem. Se a igreja está em curso, ela está em uma viagem, são muitos os obstáculos. São muitas as dificuldades. Muitas pessoas irão ficar pelo caminho. Muitas pessoas irão ficar pelo caminho. Mas irão ficar pelo caminho por acharem que é muito difícil seguir a Jesus. É muito difícil abrir mão dos seus prazeres. É muito difícil colocar de lado aquilo que tanto se deseja. Mas para seguir a Cristo, nós vemos em Lucas 9:23, Jesus dizendo, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e segue-me. Então a luta, queridos, a luta não é só contra os principados e potestades. A luta que nós temos é uma luta interior também. Porque o próprio Senhor, ele traz um assunto dizendo, na verdade, o espírito está pronto. Mas a carne, essa matéria, ela é fraca. Então, as astutas ciladas do inimigo, os dardos inflamados, sempre estarão vindo em nossa direção, sempre serão colocados em nosso caminho. Na jornada da igreja, sempre haverão obstáculos, sempre haverá armadilhas, sempre haverá dardos inflamados. Por isso que o Paulo fala aos Efésios, para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. E o texto ainda vai mais além ainda. Ele diz assim, para resistirmos. Olha, além de perseverar, temos que resistir às astutas ciladas do inimigo. Queridos, isso é muito sério. Ser igreja do Senhor, vamos a ter até futuramente, nós vamos ter agora uma série de mensagens com esse título. Como ser igreja de Cristo num tempo de igreja de homens. É fácil distinguir, é fácil separar. A igreja de Cristo é a igreja que obedece a Ele. A igreja de Cristo, ela não, como está lá em o Paulo escrevendo aos Romanos, para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. A igreja de Cristo, ela precisa continuar avançando, porque esta foi a ordem dada pelo Senhor. Mas Jesus ainda fala a respeito de uma afirmativa, e essa afirmativa é dada pelo dono da igreja. É dada pelo dono da igreja, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não tem como ser igreja. Não existe, querido, a mínima condição de ser igreja e não avançar. Não tem como ser igreja e ficar parado. Não tem como ser igreja e não avançar. Não tem. Porque o Senhor, Ele dá uma ordem, Ele faz uma afirmativa que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Agora, voltando ao texto que nós lemos, queridos, o versículo de número 44, eu quando li esse versículo aqui, e orando ao Senhor, e todos foram cheios do Espírito, 44, todos os que criam, observem, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Observem, queridos, e permita que isso desça ao teu coração. Todos os que criam
estavam crendo no perseverar, na comunhão, nas orações, no partir do pão, na doutrina. Eles estavam perseverando nisso, eles criam nisso, por isso que eles estavam juntos. Agora pare para pensar, nós aqui estamos juntos, nesse momento nós estamos juntos, mas será que nós estamos unidos? Porque existe uma diferença, estar juntos e estar unido. E o Senhor fala muito de unidade. O Senhor fala muito de unidade. E isso começa lá no Éden, com os escritos. Quando Deus cria, forma o homem, e depois ele forma a mulher. E ele diz o quê? Serão uma só carne. Falando de unidade. Eles não eram um. Mas o texto mostra, e isso é de fácil entendimento, vocês precisam ter coisas em comum. Vocês precisam ser um. E agora vem esse versículo de número 44, dizendo, todos os que criam. Nós cremos, por isso nós estamos aqui. O texto diz, estavam juntos, e nós estamos juntos. Agora, quem é que pode dizer que nós estamos unidos? Quem é que pode dizer? Que aferidor é esse? Se nós fôssemos procurar, não iríamos encontrar um aferidor para dizer, vocês têm tudo em comum. Vocês são um. E nós precisamos parar para refletir sobre isso. Nós estamos juntos, mas será que nós somos uma unidade? Será que nós estamos desejosos por encontrarmos com o nosso Senhor? Será que a nossa busca como igreja tem sido relevante aonde nós estamos? Por onde nós passamos? Será que as pessoas que olham para mim, para você, nos veem como servos de Deus, como referência, como testemunha, queridos, do Senhor? Porque foi isso que Jesus falou. E ser-me-eiam testemunhas. Observem que Jesus não coloca que você vai pregar muito bem. Não, Jesus não diz aqui, você vai cantar muito bem. Não, Jesus não está dizendo, olha, vocês vão ser as minhas testemunhas. E ser testemunha de Jesus vai muito além do que pregar. Vai muito além do que cantar, tocar, louvar, orar. Ser testemunha de Jesus vai muito além do que isso. Ser testemunha de Jesus é viver aquilo que Ele fez na minha e na tua vida. E pode ser, queridos, dependendo da nossa intimidade, do nosso relacionamento com Jesus, nós não precisaremos nem falar. Nós não precisaremos nem abrir a nossa boca. Porque o nosso testemunho vai falar muito mais forte. As nossas ações, as pessoas vendo a nossa dependência de Jesus, vai falar muito mais do que palavras. Mas existem pessoas que gostam de falar o que são, mas não vivem aquilo que estão falando. Então nós precisamos olhar como está sendo a nossa vida como igreja do Senhor. Como nós estamos sendo testemunhas de Jesus. Não tem como viver sendo igreja e não avançar. Não tem como viver sendo testemunha de Jesus e ficar parado. Não tem como ser testemunha de Jesus e não conseguir olhar para o irmão e estar junto, estar em unidade. Não tem. Não tem como ser testemunha de Jesus estando num local como esse, com poucas ou muitas pessoas, e não estar unido com o mesmo propósito. Buscando, como foi falado a respeito do Espírito Santo, buscar o batismo, buscar o Espírito Santo, ser revestido, ser cheio de poder de Deus. Eu conheci um irmão, e teve uma vez, foi o irmão que eu conheci, queridos. Para mim, o que eu conheci, o que eu vivi, eu tive a oportunidade de viver, o irmão que eu conheci, que mais evangelizou. Ele, não só ele, mas a sua família também, o irmão Júlio Taminato.
E no dia que o irmão disse, ensinando na igreja aqui próximo, ele disse assim: você que não é batizado com o Espírito Santo, você não pode ser testemunha de Jesus. Aquele irmão, ele já descansa no Senhor, tanto ele quanto a sua esposa. Mas ele ficou tão abatido, mas tão abatido, e numa das conversas que tive com ele, ele veio falar isso comigo. Eu falei: irmão, tem gente que se diz ser batizado, e aqui eu não vou fazer julgamento de valor. Pode ser que tenha sido ou não, que não faz a metade do que o Senhor faz dentro do reino. Não faz. Agora, o que nos leva a ser igreja de Cristo? O que nos leva a ser testemunha de Jesus? Não tem como ser testemunha de Cristo e não querer testemunhar. Como é que eu posso dizer que sou testemunha de Jesus, estou na igreja todos os cultos, mas aí fora eu não testemunho de Jesus? Pelo contrário, o testemunho de muitos é péssimo. É péssimo, tanto dentro como fora. E nós precisamos olhar, eu Moisés, olhar para dentro de mim, fazer uma reflexão, uma autoanálise, e saber se eu estou sendo uma legítima testemunha de Jesus ou não. Porque as minhas ações, palavras e até mesmo os meus pensamentos podem depor contra mim, como testemunha. E o Senhor está falando a mim e a você. Você não pode ser minha testemunha e não querer testemunhar. Não somos nós que decidimos isso. A autoridade da igreja, permita que isso desça ao teu precioso coração. A autoridade da igreja está em uma pessoa e não nenhuma instituição. A autoridade da igreja está em uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. A autoridade da igreja está numa pessoa, a ação dessa autoridade está numa pessoa, e essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Então não tem como eu dizer que sou uma testemunha de Cristo e não testemunhar. Não está na instituição, como o irmão colocou pela minha esposa dito aqui. Essa igreja genuína, eu vou ver se é genuína mesmo. E está sustentada pela palavra de Deus? Está sustentada pela palavra de Deus. Ora, se nós temos isso como slogan, aqui é proibido pessoas perfeitas, e sustentada pela palavra de Deus, nós temos que fazer valer isso que está escrito aqui. Porque palavras, jargões, frases, são muito lindas e fáceis de fazer. Mas e na hora de viver? E na hora de olhar para o texto sagrado e falar assim: aqui me confrontou, aqui me quebrou. Aqui eu preciso mudar. E quantos textos nós encontramos na voz escrita, nas sagradas letras, que nos confrontam e nós sabemos que precisamos mudar. Nós sabemos que precisamos mudar. Agora observem, queridos, ele reina sobre a sua igreja. Isto é fato. Ele reina sobre a sua igreja. E se nós somos testemunhas, fazemos parte do corpo, e ele reina sobre a sua igreja, qual a dificuldade que podemos ter em testemunhar dele? Observem, queridos, que quando falamos de igreja, nós estamos falando do corpo de Cristo. É um corpo. E esse corpo precisa se movimentar. Pare para refletir. Um corpo que fica parado, ele atrofia. E esse corpo de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo, ela precisa se movimentar. Foi por isso que Jesus colocou, Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O versículo não para aí. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Chegou até nós. Quem está lá do outro lado do planeta, aqui é os confins. Aqui é o final. E nós que estamos aqui, vemos o outro lado de lá. Mas aí o que vale? Vale eu ir daqui para ir para um outro país?
Isso tem que ser na direção de Deus, e não porque eu acho que vou cumprir ser testemunha de Cristo fazendo isso. E às vezes eu não entrego um folheto para o meu vizinho. Eu não testemunho para o meu vizinho que eu sou de Cristo. Então nós precisamos, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, nós precisamos se movimentar. A igreja ainda ela é conhecida como reino de Deus. A igreja é conhecida como reino de Deus. E como reino de Deus, a igreja tem autoridade. A igreja tem autoridade. E aonde ela estiver, tem que fazer a diferença. Estou falando da igreja. Agora, a igreja é composta de quem? Dos testemunhas de Jesus Cristo. Agora, se a igreja está faltando testemunha de Cristo, como é que esse corpo vai se movimentar? Como é que essa igreja vai ser relevante? Aonde ela está plantada? É isso que nós temos que pensar. A igreja também é conhecida como casa de Deus. Jesus falou que esta casa será chamada casa de oração. Então a casa, quando ela está estabelecida como igreja, ela recebe, ela acolhe. Por isso que está aí fora escrito, aqui é proibido pessoas perfeitas. E realmente é. Mas e quando essas pessoas é proibido pessoas perfeitas? E quando essas pessoas que não são perfeitas, elas chegam aqui, como nós estamos recebendo essas pessoas? Existem pessoas que chegam e talvez não voltem mais. Outras chegam e vão querer voltar. Vão se sentir abraçadas, acolhidas. Mas como igreja, como casa de Deus, nós estamos acolhendo. Por onde nós estamos passando, as pessoas estão nos vendo assim, como pessoas acolhedoras, como pessoas que estão dispostas a estender a mão. Às vezes, queridos, falei isso outro dia, onde nós estávamos compartilhando a palavra de Deus. Se você falar que vai orar por alguém, você ore. Ore. Ou então não é melhor falar que vai orar. Isso por quê? Porque as pessoas estão olhando para mim e para você como prováveis respostas da parte de Deus. Eu já ouvi pessoas, e talvez meus irmãos já tenham ouvido também, dizendo, eu não tenho fé para orar, mas eu sei que você tem. Tem pessoas que dizem, olha, eu não acredito em Deus, mas ora por mim. Porque as pessoas veem algo diferente, talvez em mim e em você, como testemunhas de Jesus. Então nós, como casa de Deus, como a igreja como casa de Deus, ela tem que acolher, ela tem que receber, ela tem que fazer a diferença. E como rebanho de Deus, a igreja precisa estar junta e unida. Como rebanho. Porque a igreja é conhecida como rebanho de Deus. A igreja é conhecida como um organismo vivo. A igreja ela pode sentir. A igreja ela chora. A igreja ela fala. A igreja ela ora. A igreja busca a presença do Senhor. Isso é a igreja. E queridos, quando eu falo de igreja, a igreja primeiro, ela não está ligada a um local físico. Às vezes a pessoa tem esse espaço aqui como igreja. A igreja não está ligada a esse espaço. Porque outrora que era um restaurante. E quando sairmos daqui, irmos para um outro lugar, se Deus permitir, vai continuar, esse local físico vai continuar sendo igreja? Não. Então a igreja não está ligada a um espaço físico. A igreja ela se movimenta através das testemunhas de Jesus. Falamos aqui na sexta-feira próxima passada. A igreja não foi edificada para ser legal. Se você encontrar uma igreja legal, não vá para lá. Porque a igreja não foi edificada para ser legal. A igreja foi edificada para combater o mal. A igreja foi edificada para isso.
E o texto nos diz muito claro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então não foi edificada pelo Senhor, ele não passou pela cruz, entregando o seu corpo santo, ele não passou pelo túmulo, para que a igreja fosse legal. Não. A igreja, ela tem que incomodar. A igreja, ela tem que protestar contra o pecado. Porque, queridos, o próprio texto diz em Atos 17, 24, o escritor Lucas dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não habita. Ele não habita nesse lugar aqui como sendo a sua igreja. Ele habita em mim e em você. Às vezes a pessoa vai conhecer esse prédio como igreja e não conhece eu e você como testemunhas de Jesus. Ela vai vir aqui por conta da placa, por conta do espaço, por conta dos adornos, por conta que está bem montadinho, tudo. Mas será que ela conhece eu e você como testemunhas de Jesus? Então a igreja, ela não está ligada a um espaço físico. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Sabe em quem ele habita? Em mim e em você, na sua própria criação. E é isso que deveria nos fazer pensar um pouco mais. O quanto eu estou me movimentando. O quanto eu estou fazendo a diferença. Porque se a igreja não está ligada a um local, a um espaço físico, ela está ligada a quem? A mim, em mim e em você. E todos que criam estavam juntos. É importantíssimo, querido, estar junto. Mas muito mais importante é estar unido. Porque o estar junto talvez seja o primeiro passo para que haja uma unidade. Então é importante estar junto. Mas o que é estar junto? Isso, queridos, eu espero que não tenha aqui. Mas eu já presenciei. Enquanto um grupo está tocando, o outro está criticando. Enquanto o irmão está se esforçando para executar uma nota do instrumento, o outro que tem mais aptidão está criticando. Errou. A Roseli, ela fala assim: eu não sei cantar. A minha esposa, ela fala: eu não sei cantar, mas eu gosto de louvar. Eu já declaro logo, eu sou um semitonado, não sei cantar, mas os irmãos vão ter que me ouvir. Porque para quem eu estou fazendo, querido, eu espero que esteja chegando como um cheiro suave e agradável na presença dele. Então, como que eu posso pensar que esse espaço físico aqui, Deus está habitando aqui? E quando nós saímos daqui? O que eu estou dizendo, queridos, ele é onipresente, é lógico que ele está em todo lugar. Mas como sendo dono da igreja, ele se movimenta em mim e em você. Ele se movimenta. Então eu, Moisés, preciso debruçar sobre essa verdade que eu creio, eu estou junto e preciso estar unido. O irmão Everton cantou um cântico bastante antigo, e foi um dos cânticos, queridos, que o pastor Isaías gosta de cantar. Mas até hoje eu não vi uma pessoa cantando e interpretando de forma tão linda esse cântico, igual a irmã Marta lá de Lins. Quando ela cantou lá na Genuína, quando era na Zona Norte ainda. Que louvor, que maneira de se expressar. Parece que eu estou ouvindo ela cantando, louvando a Deus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo. E às vezes, queridos, o que falta para muitas pessoas, e aqui eu me incluo, falta para muitas pessoas é descer um pouco mais. É mergulhar um pouco mais. É deixar-se ser purificado um pouco mais. É buscar um pouco mais de santidade. É procurar se colocar separado deste mundo
para alcançar as coisas dos céus. Nós precisamos, queridos. Então observem, o Senhor quer ser encontrado por nós. O Senhor quer ser encontrado pelo homem. E isto, queridos, pode ocorrer em qualquer lugar. Tanto é que Jesus disse na comissão, e isso de forma muito clara, em Marcos 16, para nós irmos. E como igreja nós temos que ir. E como igreja nós temos que esperar. Como igreja nós temos que receber. Como igreja nós temos que ser esperança também na vida de muita gente. Como igreja nós temos que ser colo, temos que ser ombro, temos que ser ouvido, temos que ser boca, temos que ser vista. Como igreja nós temos que ser. Porque vai chegar pessoas, a mim e em você, como já deve ter acontecido, pessoas que estarão chegando precisando simplesmente de um abraço. Simplesmente precisando que eu e você venhamos a ouvir o que ela tem para falar. E às vezes nós queremos mais falar do que ouvir. E às vezes como igreja nós estamos errando aí. Então o Senhor quer ser encontrado pelo homem, e isso pode acontecer em qualquer lugar, e em qualquer ocasião, e em qualquer esquina. Ele sempre vai ter uma esquina para se encontrar comigo e com você. A igreja não está ligada a um local, a uma edificação, a uma estrutura, mas sim em quem pertence a ela. Se você pertence à igreja do Senhor, então é ali que a igreja está ligada. A igreja é formada de testemunhas. Porque uma coisa, queridos, é estar junto. Reflita sobre isso. Uma coisa é estar junto e outra coisa é estar unido. Uma coisa é estar na igreja como nós estamos. Outra coisa é pertencer à igreja de Jesus. Porque estar na igreja muitas pessoas estão. Agora, pertencer a ela é uma outra situação, é uma outra coisa. Pertencer à igreja de Jesus é levar um tapa na face e oferecer a outra. Pertencer à igreja de Jesus é estar disposto a perdoar, a pedir perdão, a reconhecer os seus erros e se colocar na presença do Senhor. Pertencer à igreja de Jesus é totalmente diferente do que estar em uma igreja. Tem muitas pessoas que estão tão apegadas à denominação, estão tão apegadas a pessoas, que se perguntar, ou se falar, você está em qual igreja? Você serve a Deus em qual igreja? Ah, em tal igreja. Aí a pessoa pode perguntar, mas você pertence a ela? Tem pessoas que vão dizer sim, mas a instituição. E aqui o Senhor é muito claro, queridos. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então eu, Moisés, não tenho que estar apegado em estar. Eu preciso pertencer. Eu tenho um dono. Eu tenho um dono. E o dono que eu tenho é dono da igreja. O dono que me comprou com seu precioso sangue. Ele é o meu dono, ele é dono da igreja. Então, se ele é o dono da igreja, eu tenho que pertencer à igreja, não estar nela. Uma coisa é você falar, pregar, cantar, e outra coisa é ser testemunha. Porque eu posso cantar, pregar, tocar e não ser testemunha de Jesus. Então, mais vale eu ser uma testemunha de Jesus do que só cantar, tocar e pregar. Uma vez eu escutei, e eu fiquei pensando sobre isso. Um irmão falando para o outro que tocava muitíssimo bem. Você é um músico crente ou um crente músico? Você é um músico que testemunha ou uma testemunha que executa a música?
E nós precisamos saber quem nós somos dentro do reino. Se eu sou um homem, uma testemunha de Jesus que fala da palavra de Jesus, ou quero ser aquela pessoa que fala primeiro da palavra de Jesus, eu quero ser mais importante pelo que eu falo do que pelo que eu sou. Então eu tenho que estar atento com isso. Isso porque, queridos, ser testemunha de Cristo aponta diretamente para viver aquilo que Ele diz que nós temos que viver. Nós temos que ir. Nós temos que nos movimentar. Não dá, queridos, para olhar para um texto como esse, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E falamos, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam tinham tudo em comum, estavam juntos e tinham tudo comum. Observem, falamos aqui, esse modelo de igreja aqui, esse que está aqui, ele não serviu para nós, ele não serve para nós. Isto porque digo isso, queridos? Porque esse momento de igreja aqui estava muito legal. Estava muito legal. E como igreja legal, eu fico vendo Deus olhando dos céus e falando, como falei na sexta-feira próxima passada, está tudo muito bem, está legal aí embaixo. Está muito legal. Mas não chamei vocês para serem legais. Eu não chamei vocês para serem igreja e ser uma igreja legal. O que aconteceu? Veio a perseguição. E foi através da perseguição que toda a Judeia foi alcançada. Foi através da perseguição que Samaria foi alcançada. Foi através da perseguição que o evangelho chegou aos confins da terra. Mas se a igreja tivesse ficado só lá reunida, da forma que estava, sendo uma igreja legal, será que o evangelho tinha chegado até nós? Foi necessário a perseguição. E a pergunta que fica, encerro aqui essa parte. Vai ter que vir a perseguição? Ou nós iremos sair antes que ela chegue? Sermos perseguidos porque estamos sendo testemunhas. E não sermos perseguidos porque somos uma igreja legal. Guarde isso. E permita que isso te incomode. Te incomode. Eu estou junto, mas eu estou unido. Eu estou junto com os meus irmãos, mas eu estou unido como irmãos. Eu estou junto como testemunha, mas eu estou unido como testemunha de Cristo. É só isso, queridos, que nós precisamos pensar. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E algumas ações só vão ser possíveis quando nós estivermos juntos e estivermos unidos. Enquanto houver algo fora desse contexto aqui, desta afirmativa aqui, como igreja de Cristo, o Senhor não irá operar. Ele opera onde tem divisão. Ele se move, ele age onde tem divisão. Aonde pensamentos são contrários. Aonde existem manchas, marcas, rugas. Será que Deus vai operar? Então ele pode operar porque ele é Deus. Mas antes disso, ele quer fazer uma transformação. Ele quer mudar algo em mim e em você. Mas, queridos, é necessário que haja liberdade para que ele o faça. Eu converso muito com a minha esposa a respeito disso, e às vezes ela usa o termo invadir. Permita que Deus invada. Ele não vai invadir. Ele não vai invadir, porque o que é invadir? É entrar sem permissão. Entrar sem autorização. Entrar arrebentando tudo. Não. Ele nos dá o direito de escolha. Se você quiser vir após mim,
você negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia, isso é, tome um compromisso, assuma o compromisso a cada dia e segue-me. É por isso que a igreja, queridos, ela tem que ser relevante, ela tem que avançar. Porque Jesus disse, e segue-me, ele não está parado. Se nós não estamos vendo sinais e maravilhas acontecendo entre nós, nós temos que pensar, nós temos que refletir. Deus deu um grande livramento para o pastor Fábio aqui num domingo. Deus deu um grande livramento para a pastora Lúcia. E Deus tem nos dado grandes livramentos. Grandes livramentos. Agora nós precisamos entender se nós estamos juntos e unidos, ou se isso está vindo em mim e em tua direção, para mostrar que nós precisamos mudar o nosso posicionamento. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo nos faça, queridos, compreender mais e mais acerca da sua voz, acerca do seu falar. A igreja não foi edificada pelo Senhor para ser legal. Permita que isso encontre lugar no teu coração. Tem muitas, mas muitas e muitas e muitas igrejas que as pessoas estão dizendo, já ouvi isso várias vezes. Eu vou lá porque lá o louvor é legal. Eu vou lá porque a palavra é legal. Eu vou lá porque o espaço é legal, porque o estacionamento é legal, porque as pessoas são legais. Eu vou lá por isso. E esse tipo de igreja, queridos, eu me atrevo a dizer, ela não incomoda as portas do inferno. Não faço aqui julgamento, mas eu me atrevo a dizer, uma igreja que não se move, eu não sei. Mas o texto diz também que o evangelho seria pregado até por contendas. Que Deus nos ajude a entendermos isso. Amém? Igreja não foi edificada para ser legal. Ela foi edificada para combater contra o mal. Assim como estamos, oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu sei, Senhor, que de alguma forma ela falou comigo. E sei também que de alguma forma ela deve ter falado com os meus irmãos que aqui estão e com aqueles que nos acompanham pela live, Senhor. Eu sei que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Eu sei que o Senhor quer que nós venhamos a Te encontrar. E que esse encontro, Senhor, seja permanente, seja duradouro, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela Tua voz escrita, pelas sagradas letras, Senhor. Que ainda temos oportunidade de compartilhar como igreja, Senhor. Que venhamos, Senhor Deus, a refletir sobre a nossa condição de testemunha de Jesus Cristo. Porque foi para isso que Ele passou pela cruz e pelo túmulo. Foi para isso que Ele foi assunto ao céu prometendo voltar. E a Tua palavra nos diz, Senhor, se quando Ele voltar, Ele achará fé na terra. Obrigado, Deus, por aqui estarmos. Obrigado, Senhor, por esse espaço, por esse lugar. Obrigado, Senhor, por esta edificação, por esse tempo, lugar que o Senhor reservou para esse tempo cultuarmos o Teu nome. Pai, nos ajude a entendermos o que é ser igreja cada vez mais, Senhor. Que o Teu nome venha a ser glorificado. Peço também, Senhor, nessa oração, que o Senhor leve os meus irmãos, que são os Teus filhos, em paz de retorno aos vossos lares. Obrigado, Deus, pela presença dos que estão aqui, pela presença dos que estão na live, Senhor. Te agradecemos também pelos nossos irmãos que não puderam estar conosco nesta noite, nesse encontro, Senhor. Tu sabes o motivo, Senhor, da ausência de cada um. Por isso pedimos a Ti, Senhor Deus, trabalha nas nossas vidas e da dos nossos irmãos também. Que através desse compartilhar, ó Pai querido, venhamos nos sentir incomodados, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos incomode, Senhor, ao ponto de refletirmos se nós estamos só juntos ou se estamos juntos e unidos nesta luta contra o mal.
Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus, eu oro juntamente com os meus irmãos que são os teus filhos. E fazemos isto imensamente agradecidos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra. E nós aqui neste lugar que como parte desta igreja, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo, amém, Jesus. Está encerrado. Glória a Deus. Não deixe de cumprimentar o seu irmão em nome de Jesus.